Um substrato do propósito de Deus. O livro de Apocalipse ocupa um lugar único, onde convergem duas grandes linhas narrativas. Não é simplesmente mais um livro. É uma obra poderosa que realiza tudo o que começou em Gênesis e se desenrolou ao longo da história bíblica, até mesmo após o fechamento do cânon das Escrituras. Todas as profecias são consumadas aqui. Este livro trata tanto do destino final da semente de rebelião, quanto da realização do plano eterno de Deus. Na Epístola aos Efésios 1, 8 a 12, a clareza da palavra nos orienta sobre o que esperar do Apocalipse. Muitas vezes, ao nos depararmos com este livro, podemos ficar presos nos detalhes menores, como porcas, parafusos e molas, vendo o motor desmontado. Contudo, é crucial enxergar todo o conjunto finalizado e completo. Vejamos a passagem. Sua graça superabundou em nós com toda sabedoria e compreensão, revelando-nos o mistério de sua vontade conforme o seu beneplácito, o qual propôs em si mesmo reunir todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Em Cristo também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que realiza tudo de acordo com o conselho de sua vontade, para que sejamos para o louvor de sua glória, nós que esperamos primeiramente em Cristo. Essa graça superabundante não se refere apenas à redenção, ao perdão dos pecados, que já é uma graça abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a graça superabundou de tal forma que não se limitou à redenção, pois a redenção serve para recuperar o homem caído, a fim de que Deus possa continuar com seu propósito eterno. O propósito final de Deus não é a salvação em si, mas a salvação é o meio que Deus utiliza para recuperar o homem e alcançar seu propósito final. O propósito final de Deus vai além da redenção e da salvação, e por isso é dito aqui que ele fez a graça superabundar além da redenção, em toda sabedoria e inteligência espiritual, ou seja, sabedoria e inteligência que provém da graça e estão relacionadas ao propósito eterno de Deus. Isso se estende ao nos dar a conhecer o mistério da sua vontade, pois Deus tem uma vontade. Muitos ainda se perguntam: por que viemos para cá? Para que vivemos? O mundo tem algum sentido? No entanto, a Igreja, não a universidade, não a ciência secular, é dado conhecer, não por meio de seus próprios esforços, mas pela revelação divina, o mistério da vontade divina. Qual o objetivo que Deus propôs em si mesmo, para que criou, para que permitiu a rebelião, para que salvou, e onde terminará todo o desenvolvimento da história? Isso Deus revela à Igreja. O que agradou a Deus desde a eternidade, ele propôs como um objetivo, e não haverá diabo que possa impedir Deus de cumprir seu propósito eterno, seus objetivos. No versículo 10, é dito que ele se propôs em si mesmo reunir todas as coisas em Cristo na dispensação do cumprimento dos tempos, o que nos dá, de forma resumida, o substrato do Apocalipse, pois Apocalipse é a consumação do plano de Deus. E aqui, em Efésios, está sendo revelado qual é esse plano. Ou seja, através da chave deste versículo, vislumbramos o substrato fundamental ou esquemático do Apocalipse. Reunir significa tomar o que estava disperso, o que, fora desse lugar, aos pés de Cristo e em função de Cristo, não teria razão de ser. É importante notar que o diabo também quer reunir. Se compreendermos esta primeira consideração panorâmica, entenderemos muitas outras coisas relacionadas à religião, à política e à economia. No entanto, aqui se fala de reunir todas as coisas em Cristo, enquanto o diabo quer reunir todas as coisas, mas não em Cristo, e sim ao redor de si mesmo. Em seus desejos, o diabo quer se assentar no monte do testemunho, colocar seu trono acima das estrelas do norte e se tornar semelhante a Deus. E para isso, precisa reunir, mas ao redor de si mesmo. Em contrapartida, o Senhor quer a reunião ao redor de Cristo. Aquele a quem o Pai ama acima de todas as coisas é o Filho, pois antes da criação só existia a Trindade, e o Pai amava o Filho,
e o Pai quer a preeminência do Filho sobre todas as coisas. A criação foi feita para o Filho. A redenção é para dar ao Filho um reino. O Filho está no centro do coração do Pai, mas o diabo quer ocupar esse centro. Se compreendermos isso, nosso discernimento se tornará mais apurado em relação aos acontecimentos atuais, pois sabemos que existem duas forças em combate, e a do Senhor prevalecerá, embora a do diabo seja muito aparente. Um dragão com 7 cabeças pode parecer mais imponente do que uma mulher com um menino, mas é o menino dessa mulher, a semente da mulher, quem prevalecerá contra o dragão, suas cabeças e seus chifres. Quando Efésios nos diz reunir na dispensação do cumprimento, no grego, a expressão é na economia da plenitude dos tempos. A palavra economia, que nesta passagem é traduzida como dispensação, em outras passagens pode ser traduzida como administração, mordomia, comissão ou edificação. A palavra economia vem das palavras gregas oikos, que significa casa, e nomos, que significa lei. Portanto, oikonomia significa a lei da casa, a norma da casa, ou seja, a administração do reino. Assim, é dito que Deus quer reunir todas as coisas em Cristo na economia da plenitude do cumprimento do tempo. Quando se fala dos tempos, no plural, isso significa que a história percorreu várias etapas. Ao contrário da visão dos gregos, que consideravam o tempo como cíclico e repetitivo, ou daqueles que acreditam no acaso e que não há sentido na história, a palavra de Deus revela que a sucessão dos tempos, das etapas e dos períodos da história tem um propósito. Por trás da história há uma mão providente e governante, a de Deus, que está dirigindo o curso de cada período da história. Quando um período da história se completa, ele alcança uma primeira plataforma, uma primeira escala ou elo de um programa definido que Deus tem, de reunir em Cristo todas as coisas. Deus governa a história em função de Cristo. Depois que Deus estabelece uma base, entra-se em um segundo período, depois em um terceiro, e assim por diante. Essa sucessão de períodos visa o cumprimento e a consumação da economia divina, na qual o Filho de Deus tem a preeminência, pois todas as coisas estão ordenadas ao redor de seu Filho, que dá sentido à realização de todas as coisas. O Filho está no centro do coração do Pai, e o Pai lhe entregou a criação e, por fim, a história. A história se desenrola em função do Filho, porque a criação é em função do Filho. O Filho é quem ocupa o lugar central. Por isso, ao entrarmos em Apocalipse, encontramos o trono de Deus. A parte notável de Apocalipse não são os chifres da besta, mas o trono de Deus, que é a parte central. A Jerusalém de Deus. Deus em sua cúpula, em seu lugar altíssimo, e o Cordeiro é seu luzeiro. E a glória de Deus através do Cordeiro e de sua esposa, sendo a capital do universo. Todas as coisas reunidas ao redor de Cristo expressam a excelência de Cristo. Deus Pai ama tanto o Filho que quis dar a ele todas as coisas para que ele delas disponha e as administre, sendo o mordomo da plenitude. Por isso, chama-se economia do cumprimento dos tempos, dispensação do cumprimento ou plenitude dos tempos, das eras.